Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Meus queridos filhos e filhas, nesta igreja reunidos, os irmãos que nos acompanham em suas casas, pelas redes sociais da paróquia, em comunhão com toda a igreja, nós experimentamos o mistério da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele venceu a morte, ele não parou no primeiro e no segundo dia, ele foi até o fim, e aqueles que se encorajam para ir até o fim, eles são honrados por Deus com a vitória em suas vidas. O grande testemunho foi vislumbrado na pessoa de Jesus Cristo. A perseverança, a coragem, a esperança, a confiança nos leva a possuirmos aquilo que Deus tem de melhor para nós, indo até o fim, em todo o seu sofrimento. Jesus nos mostra que a ressurreição, a eternidade nos espera. E hoje nós ouvimos este evangelho muito bonito. A igreja, na vigília da Páscoa, a cada ano escuta os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Este é o ano de Marcos. Então ontem nós ouvimos o evangelho de Marcos, o relato da ressurreição. E no domingo de Páscoa, em todos os anos, ouvimos este evangelho de João. Um testemunho muito bonito, um evangelho carregado de sinais riquíssimos que querem nos mostrar o mistério da ressurreição de Cristo. Prestemos bem atenção. No primeiro dia da semana, esse é um detalhe importantíssimo. Aqui Jesus inaugura um novo tempo na prática da fé. Aqueles que guardavam o sábado, que era o dia do descanso de Deus, o dia do repouso de Deus, agora Deus os chama, como também a nós, o novo povo, a guardarmos não mais o sétimo, mas o primeiro, o oitavo, que é um dia depois do descanso, que é o dia da ressurreição, que é o dia da recapitulação. O padre falava na homilia ontem da recapitulação. Por que os judeus guardam o sábado, também os nossos irmãos cristãos adventistas, e nós o domingo? Porque Deus não descansa mais, não descansa, Ele se levantou para nos puxar, tomar pela mão e nos elevar a uma realidade muito melhor do que essa. Ora, viver aqui é bom? É, muito bom. Se não está bom, azar seu. É muito bom. Mas aquilo que Deus tem para nós, que é o oitavo dia, é muito melhor. É por isso que nós precisamos, e nós assim fazemos em todos os finais de semana, os domingos, quando nós nos aproximamos de Deus por meio desse altar, nós entregamos as nossas mãos e Deus a cada dia nos puxa para essa realidade que nos espera, que é muito melhor do que essa. Eu não sei se você percebeu, mas a cada dia você morre um pouquinho, né? Dá uma olhadinha para sua mão aí, suas rugas. Já era aquela pele esticadinha, né? Pelinha de pêssego, né, que fala. Ixi, quem tem fica esperto, daqui a pouco vai virar maracujá. Ora, por quê? Porque isso daqui vai ficar por aqui. Deus a cada dia está nos puxando para algo melhor. Qual o nosso problema? O medo, porque desconhecemos o que vem depois. Mas nós, pela fé, nós cristãos, nós não conhecemos na experiência integral, total, mas nós conhecemos por pequenas degustações o que vem depois, né? Quer ver como você também, todos nós somos medrosos? Quem quer morrer hoje? Deus me livre, padre. Pois é, se a gente tivesse experimentado o céu, né, na sua plenitude, nós queríamos ter morrido anteontem já, anteontem. Né? E o que experimenta esses discípulos é a mesma coisa que nós, o medo, a desconfiança de Deus. Nós o tempo todo experimentamos a desconfiança do poder de Deus. Olha, Jesus falou por 3 vezes, nos evangelhos sinóticos nós acompanhamos os chamados anúncios da paixão.
3 vezes Jesus falando: olha, eu estou indo para Jerusalém, daqui a pouquinho eu vou ser preso, vou sofrer muito nas mãos dos sacerdotes, dos judeus, dos mestres da lei, vou ser morto, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Não foi uma coisa desconhecida, ele avisou. E aí a pergunta que fica para nós: no primeiro dia da semana, que era o terceiro dia do ciclo prometido por Jesus, não era? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia e o terceiro dia é no primeiro da semana, vida nova. Só que era o primeiro da semana. Aqueles que escutaram Jesus falando tanto disso, foram ao túmulo procurar um homem morto. Mas Jesus já tinha falado: ao terceiro dia não estarei mais aqui. Mas elas estavam lá, Maria Madalena, né, e suas comadres, foram ao túmulo procurar alguém que não estava lá. E é bem verdade, minha gente, nós fazemos o mesmo, né? Quantas vezes a nossa vida é cheia já de dificuldades e desafios, mas quantas vezes a gente complica mais ainda do que já está, né? Eu sempre tenho dito, os nossos maiores inimigos são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, né? São os nossos julgamentos. Esse povo aqui do Evangelho foi ao túmulo, viu que estava aberto, ficou desesperada pensando que tinham roubado o corpo do seu mestre, mas ela não escutou a palavra. Tanto tempo Jesus falando, acontece com a gente, né? A palavra de Deus que nos fala da coragem, que nos fala da cruz, que nos fala do medo, e aí bate na nossa porta a dificuldade, a gente perde a fé, a gente foge da igreja, a gente blasfema contra Deus, a gente desanima, mas já não foi falado, poxa vida, né? E elas estavam lá, e saíram correndo chamando os apóstolos, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. E é muito engraçado que aqueles que deviam dar testemunho da fé, foram junto com as comadres lá ver e procurar Jesus morto. Pedro e João. João era mais jovem, né? Pedro já estava capengando, né? Aí os dois começam a correr, e quem vai chegar primeiro? João. É muito interessante o Evangelho de João, ele que escreve, né? Na verdade João se acha, né? Ele não fala o seu nome no seu Evangelho, ele fala aquele que Jesus amava. Se acha. Jesus amava, mas Nossa Senhora, bobão, a hora que chegar no céu eu vou falar para você, ó, ela é mais amada. Ele escrevia assim: ele chegou primeiro, no Evangelho cheio de sinais, mas ele não entra no túmulo. E lá de fora do túmulo, o que João consegue enxergar? Lá dentro, as faixas de linho caídas no chão, que representam a morte, a derrota. Tudo está caído, tudo está acabado, parece que não tem jeito, porque ele não entrou no túmulo da ressurreição, ele permaneceu fora, nos seus sentimentos, na sua falta de fé. Aí vem Pedro, a meia hora depois, capengando, né? Vem atrás e chega no túmulo. João deixa Pedro entrar primeiro, porque ele é o príncipe dos apóstolos, ele representa a igreja que entra num túmulo onde estava o corpo de Cristo que foi sacrificado, e lá a igreja encontra o ressuscitado. Quando Pedro entra, além das faixas de linho, Pedro enxerga uma outra coisa que João lá de fora não enxergou. O quê? Olha quantos sinais o Evangelho de João, hein? O manto que estava na cabeça de Jesus, que nós chamamos de santo sudário.
o manto não estava no chão, mas estava, o Evangelho diz, colocado à parte, né? A nossa sequência nos diz dobrado. O que representa isso, né? Isso nos remete às refeições judaicas. Os judeus, quando tomam refeição, isso diz os estudiosos, né? Nunca fui num banquete judaico, mas diz que as refeições, elas são interrompidas. E quando alguém se levanta da mesa, seja para ir fazer alguma coisa, ir ao banheiro, enfim, e a pessoa vai voltar, ela deixa a toalha, nós chamamos de guardanapo, né? Dobrado e não jogado. Então, o fato de estar à parte representa que aquele que estava assentado ali, embora tenha saído, ele vai retomar, vai voltar à refeição. Olha que bonito o Evangelho de João. O que esse sinal está nos dizendo? Somente aqueles que estão com a igreja conseguem perceber que a morte não é o fim e que haverá uma volta, um recomeço. Minha gente, não existe fé sem igreja. Não existe. É uma ilusão, muita gente que não quer compromisso com Deus e diz assim: eu rezo em casa, eu estou cheio de fé. Não existe fé sem Pedro. Quem está fora do túmulo, quem não está com Pedro, só enxerga nos momentos difíceis da vida os linhos caídos pelo chão. Mas quem está com a igreja consegue enxergar o dia 8º, que ainda não se cumpriu, que é o dia da felicidade perfeita do céu. Não existe fé e esperança sem a igreja, sem Pedro. Olha que bonito. E nós fazemos a cada Eucaristia a mesma experiência que eles fizeram nesta madrugada. Nós nos aproximamos diante do sepulcro, não diante do sepulcro onde está um defunto derrotado, mas de um sepulcro que possui em si uma toalha dobrada, estendida, que representa que Ele voltará, Ele vem nos visitar. E é verdade que Ele vem todos os domingos e festas de guarda, quando nós somos convidados a estar na igreja. Ele vem até nós, Ele se nos entrega por meio do sacramento da Eucaristia. Olha, nós católicos somos privilegiados, meus queridos. Nessa quaresma eu fui visitar todos os enfermos da paróquia, como eu sempre faço. E muitas pessoas dizem assim, em prantos: Padre, eu servia essa paróquia e hoje já não posso ir mais. E se percebe, às vezes algumas pessoas assim, balançam-se, né? Por quê? Porque procuravam o seu Senhor quando tinha vigor, mas agora não podem mais, né? Joaninha que vai me visitar, o que eu sempre digo? Você buscava Deus, você se aproximava do sepulcro do ressuscitado, mas agora você não tem mais forças, e é o ressuscitado que vai até você por meio do ministério do sacerdócio. Meus queridos, Deus, Ele nos visita em todo tempo, em toda situação, até mesmo nos momentos difíceis da vida. Nós precisamos ter os olhos abertos para reconhecer a Deus, né? Buscar, não ficar como Maria Madalena e essas mulheres e esses apóstolos que ficam procurando a morte. Parem. Por isso que a leitura segunda de hoje vai dizer assim: irmãos, se vós ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Pare de olhar para trás ou para baixo, pare de ser o seu próprio inimigo, olhe além. Deus nos quer numa vida de ascensão aqui e depois dessa vida deste mundo. Como nós muitas vezes nos vemos inclinados diante dos nossos problemas, diante dos nossos medos, diante dos acontecimentos da vida. Não, levante-se,
Olhe para o alto, buscai as coisas do alto. Você traz sonhos no coração, corra atrás dos seus sonhos, né? Nós sabemos o que Deus tem para nós depois dessa vida. Não abandone a Deus. É um olho aqui nos nossos projetos e um olho na eternidade, sabendo que tudo que nós empreendemos aqui vai ficar para trás. Mas não olhemos para baixo. Não é admissível um cristão que professa fé na ressurreição que se veja cabisbaixo diante das situações da sua existência. Ou você crê na ressurreição ou não. É por isso que depois dessas experiências, é interessante que os apóstolos eram medrosos, né? Eles perceberam essa experiência, e depois nós vamos escutar no domingo que vem. Na semana seguinte, eles estavam ainda trancados no cenáculo, com medo de passar pelas mesmas experiências que o mestre. Viram o ressuscitado. Maria Madalena o viu no jardim como jardineiro. Ele chamou pelo nome dela, Maria, e ela disse: mestre. Ela viu o ressuscitado. Os apóstolos souberam que ele já estava vivo, mas depois novamente eles estavam atrancados. Quantas vezes nos aproximamos do mistério do ressuscitado, do poder de Deus, e saímos do mesmo jeito que entramos? Isso não pode acontecer, minha gente. Quando nós nos aproximamos de Jesus, alguma coisa tem que mudar. Talvez no externo você vai voltar para a sua casa e a situação continue a mesma, mas o seu coração não pode ser o mesmo. Quem se aproxima do altar de Cristo a cada ceia dominical e volta do mesmo jeito que aqui esteve, é porque não entrou no mistério da vida de Cristo, ficou para fora do sepulcro do altar. E muitas vezes nós fazemos isso. Entre no altar, entre no sepulcro da ressurreição e deixa o Senhor fazer uma obra de transformação, primeiramente no seu coração, e depois de nós, aí as coisas fora de nós vão mudando. Mas é segundo passo, alegria, meus queridos, alegria. Jesus ressuscitou, alegria. E nós vemos aqui que os apóstolos, eles vão experimentar de verdade somente depois que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Aí eles vão se tomar de tanta coragem, que eles não vão mais ter medo de judeu, de sacerdote, de guarda romano. Eles vão para as praças daqueles lugares da Galileia e vão começar a anunciar o que eles experimentaram. Olha, o que Pedro fez na leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, mostra o quanto que ele estava tomado de confiança do poder de Deus. Pedro tomou a palavra e disse: atenção, judeus, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. Onde ele passava, ele curava, ele expulsava demônios, ele restituía a vida das pessoas, até ressuscitou mortos. Mas vós o matastes, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque o que é de Deus, Deus não permite que ninguém destrua, não permite. E aí Pedro vai dizer assim: e Jesus mandou que nós pregássemos a vós, para que vós creiais que a palavra de Deus é a última palavra, é a última palavra a ser estabelecida em nossa vida. Que bonito isso, minha gente. Então, hoje, nos enchamos de alegria, olhemos para o alto, e que os nossos olhares estejam sempre lá, em Deus, e também no desejo de conquistarmos o que nós sonhamos. Não fiquemos olhando para baixo. Nós vamos escutar daqui 40 dias, que nós celebramos a ascensão do Senhor, né? E aí vai escrever o texto dos Atos dos Apóstolos. Ora, vós que estáis procurando aquele que subiu aos céus, né? Varões galileus, por que procuráveis aquele que se foi para o céu? Ele estará com vocês em vossos corações pelo Espírito Santo.
E é essa a realidade que nós experimentamos. Que Deus nos ajude. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegria, irmãos e irmãs. Força e coragem, assim seja. Amém. No instante de silêncio, a palavra do Senhor coloquemos em nosso coração.